Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu peço licença para conversar com você, entrar aqui no seu espaço, na sua casa, no seu aparelho. Eu sou Francisco Neto, esse é o canal Som Adentro. E aqui eu vou tentar trocar algumas ideias sobre alguns assuntos variados aqui, às vezes, né? É um registro pessoal, mas eu gostaria que fosse uma conversa também para a gente se conhecer e falar de alguns temas da atualidade, política, análise de geopolítica, análise de política local e nacional e mundial, de vez em quando, ou discussão sobre algum livro interessante, algum filme interessante, coisas que eu acho legal de repente compartilhar com vocês. Então, se vocês me derem um pouquinho da sua atenção, tenho certeza que a gente vai poder ter uma conversa bem bacana por aqui. Então, ainda não temos uma vinheta, mas se tivesse, ela seria agora. Pois então, pessoal, no dia que eu estou gravando esse vídeo, na noite anterior, né, houve um desfile militar na República Popular da China em comemoração aos 80 anos da vitória contra o fascismo na Segunda Guerra Mundial. Essa parada militar está sendo divulgada e repercutida por um monte de lugares, principalmente por conta de uma exibição de armamentos que a China fez nesse contexto. Eu achei interessante recordar um pouco, conversar um pouco sobre o quanto a China está avançada no que diz respeito à produção de armamento, tanto a China quanto a Rússia. E eu me lembrei de um episódio que eu queria recordar aqui, né? Inicialmente, a gente precisa fazer um pequeno preâmbulo de dizer que nós estamos acompanhando visivelmente uma mudança na geopolítica do mundo. Nós estamos vendo uma potência em ascensão, que é a China, e uma potência em declínio, que são os Estados Unidos da América. E quando essas coisas acontecem ao longo da história, sempre acaba tendo algum tipo de tumulto, algum tipo de convulsão ao redor do império que cai. Nem sempre, mas muitas vezes isso acontece, né? Uma coisa que a gente tem percebido é que os Estados Unidos foi meio que pego de surpresa, entre aspas, com o rápido desenvolvimento da China. E isso fica muito mais perceptível quando a gente se depara com os relatórios que a China frequentemente publica sobre pesquisas, sobre o material que ela está desenvolvendo. Então, tipo assim, não é que a China estava fazendo as coisas às escuras e que ninguém estava vendo. Os Estados Unidos estava vendo. Só que ele nunca considerou a possibilidade de que o desenvolvimento tecnológico da China fosse, de certa forma, ultrapassar as capacidades do próprio desenvolvimento das armas americanas, né? Quando os Estados Unidos se deu conta, já há alguns anos, de que a China iria suplantar a economia americana em pouco tempo, os Estados Unidos se mexeram, como é a forma geral e comum deles fazerem. Os Estados Unidos, quando eles percebem uma ameaça, eles inicialmente tentam tumultuar esse outro país ou essa ameaça por vias de desestabilização interna e econômica. Quando a União Europeia começou a se destacar com um crescimento considerável, os Estados Unidos, através de uma empresa privada, que era a Cambridge Analytica, já começou a provocar problemas para a União Europeia. O Brexit foi provocado por uma empresa estadunidense com dados coletados através de uma outra empresa estadunidense, que é o Facebook. Então, a saída do Reino Unido da União Europeia foi um ataque de desestabilização. Isso não foi suficiente para colocar a União Europeia de joelhos. Então, os Estados Unidos deu o segundo passo, que é normal dos Estados Unidos fazer, que é provocar algum conflito, de tal forma que esses países que ele quer desestabilizar se envolvam em conflito.
Esse é geralmente uma outra abordagem dos Estados Unidos. E aí, nesse contexto, tem a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia, ela foi provocada pela ação dos Estados Unidos, né? Acenando para a Ucrânia com a possibilidade de adesão à OTAN e mesmo sabendo que a Rússia tinha vetado que isso ocorresse, né? Que a Rússia hoje, ela não, quando outros países próximos da Rússia aderiram à OTAN, a Rússia estava muito enfraquecida, o que não é o caso agora. A Rússia, inclusive, tinha uma parceria estratégica com a Alemanha e estava fornecendo energia barata para a indústria da Alemanha. Era através de 2 gasodutos que passavam pelo mar do norte, né? Que era chamado de Nord Stream. A gente pode conversar do Nord Stream aqui em algum outro momento. E a gente tem informações, já foi divulgado, que o Nord Stream era uma preocupação para os Estados Unidos, justamente porque a energia barata na indústria alemã ia impulsionar a indústria alemã em questão de produtividade, preço das mercadorias. Então, estrategicamente era interessante para os Estados Unidos cortar essa relação. Então, a guerra da Ucrânia começa e, alguns meses depois, os Estados Unidos, através de uma operação com as suas forças especiais, explode os 2 gasodutos que a Alemanha e a Rússia tinham construído para transportar esse gás. A partir do momento que esses gasodutos estão destruídos e que a Ucrânia está em guerra, na verdade a OTAN está em guerra com os Estados Unidos, não resta nada mais para a Alemanha a não ser comprar energia dos Estados Unidos, comprar o gás dos Estados Unidos, muito mais caro, porque vem de muito mais longe, não vem por duto, vem por navio. Então, isso aumentou muito os custos da energia na Alemanha e também começou a transferir recursos da Alemanha para os Estados Unidos. Então, a ideia dos Estados Unidos de desestabilizar e colocar a União Europeia de volta debaixo da sua zona de controle foi bem sucedida. Né? Foi bem sucedida. A Alemanha, a União Europeia continuam até esse momento a reboque dos Estados Unidos nas decisões dos Estados Unidos. Né? Obviamente, quando os Estados Unidos percebeu que a China era um rival que provavelmente iria suplantá-lo, os Estados Unidos tentou as 2 coisas. Ele tentou desestabilizar economicamente, o que não deu muito certo, né? E uma vez não conseguindo desestabilizar economicamente, isso lá pelos idos do Trump 1, né? Quando o Trump termina o primeiro termo do Donald Trump e começa o termo do Joe Biden, os Estados Unidos vai para a segunda estratégia, que é provocar algum conflito ao redor da China para desestabilizar, para frear o crescimento econômico da China. Então, no começo de 2021, os Estados Unidos, já sob o comando de Joe Biden, começa um deslocamento de porta-aviões e forças de ataque no Mar do Sul da China. Isso foi noticiado em muitos jornais. Eu até separei algumas matérias, né, a respeito desse tópico. Matéria do site público, assinado por Ana Gomes Ferreira, de 24 de janeiro de 2021. Ásia. Fim de semana de nervos, aviões e navios de guerra no Mar do Sul da China. Primeiro fim de semana de Joe Biden na presidência, marcado por incursões militares da China, com uma frota militar chinesa a entrar no território de Taiwan e com os Estados Unidos responderem com uma chegada de navios de guerra ao Mar do Sul da China. O interessante dessa matéria é de um site de Portugal, mas o interessante dessa matéria é que o Mar do Sul da China, Taiwan, está próximo da costa da China continental. Então, não existe uma grande distância de mar entre Taiwan e a China. Então, o fato de existirem navios da China próximos de Taiwan não significa que a China está movendo algum tipo de ataque ou ameaça contra Taiwan
naquele momento. Era apenas uma desculpa. É a desculpa de que os Estados Unidos eles estão sempre, digamos assim, respondendo a uma ameaça. Mas qual a ameaça? Não importa. Eles criam. Se não tiver, eles criam a ameaça, né? Então, essa matéria é de 24 de janeiro, a primeira semana do Biden na presidência, certo? Uma outra matéria, dessa vez da CNN Brasil, de 16 de julho já fiz 7. Estados Unidos enviarão dezenas de caças F-22 ao Pacífico em meio a tensões com a China. Os jatos de combate de quinta geração são considerados os caças mais avançados do mundo. O exercício militar pode ser visto como uma demonstração de força. Essa matéria é do Brad Landon, da CNN Estados Unidos, né, traduzida pela CNN Brasil, né. Depois, é legal lembrar que os caças de quinta geração aqui, isso é julho de 2021, tá? Hoje, em 2025, os caças de quinta geração ainda são os caças topo de linha das Forças Armadas dos Estados Unidos. Mas se suspeita de que a China já tem operacionais caças de sexta geração, ou seja, a China já conseguiu dar um passo além dos caças de quinta geração dos Estados Unidos, né? E aí, no meio dessa demonstração de poder dos Estados Unidos, querendo cavar uma falta para provocar de repente um conflito no Mar do Sul da China e atrapalhar a China de alguma forma, aconteceu algo que eu achei muito curioso. A China fez um teste com um tipo de arma que os Estados Unidos não fazia ideia de que a China tivesse. Essa arma que a China utilizou foi um míssil hipersônico da família Dongfeng, que é o Dongfeng 17, né? Assim que a China usou esse míssil, ela fez um teste com esse míssil, os Estados Unidos simplesmente entrou em choque. A gente teve pronunciamento na Casa Branca, o pessoal chamou o Financial Times, deu matéria, enfim. Em julho eles estavam movendo mais e mais forças militares por mar do sul da China. Quando chegou mais ou menos em outubro, a China disparou um míssil hipersônico. Agora chegamos num ponto que eu queria chegar, dado esse primeiro contexto aí. Eu vou ler pequenos textos aqui de um artigo publicado num jornal especializado em questões de guerra, é um jornal estadunidense, né, em março de 2022, e o escritor desse artigo é um militar aposentado chamado Larry M. Wurtzel. Quem é esse cara? O que é esse cara? Qual que é vamos dizer assim, o currículo desse militar? O Dr. Larry M. Wurtzel teve uma destacada carreira militar de 32 anos, aposentando-se como coronel do Exército em 1999. Foi formado pelo US Army War College e obteve seu bacharelado pela Columbus College, na Geórgia. Seu mestrado e doutorado pela Universidade do Havaí e seu último cargo militar foi como diretor do Instituto de Estudos Estratégicos do US War College. Atualmente, ele atua como pesquisador sênior em segurança asiática na American Foreign Policy Council. Beleza? Esse cara não é um garoto de internet que está olhando matérias por aí, né, como eu, por exemplo. Não, esse cara ele é um militar americano e ele escreveu esse artigo na esteira desse disparo, dessa arma. O nome do artigo é Desenvolvimento de Armas Hipersônicas na China,
Rússia e Estados Unidos. Implicações para a política de segurança americana. Ele começa o artigo da seguinte maneira. Segundo o Financial Times, de 16 de outubro de 2021, a China testou um míssil hipersônico com capacidade nuclear em agosto. Lembra que em julho os aviões estavam, os F-22 estavam a caminho do Mar do Sul da China? Pois é. Em agosto, a China dispara esse míssil. Ele circulou o globo antes de acelerar em direção ao alvo, demonstrando uma capacidade espacial avançada que pegou a inteligência dos Estados Unidos de surpresa. O aspecto notável do teste foi que a ogiva foi lançada em órbita, circulou a Terra e reentrou, aproximando-se do alvo em velocidade hipersônica. Para entender o que é isso, gente, mesmo os mísseis hipersônicos que a gente tem, que viajam dentro da atmosfera, eles alcançam velocidades de 5.000 km por hora. Certo? É muito rápido. Muitas vezes a velocidade do som. Mas o balístico pode entrar na atmosfera a velocidade de Mach 22. Isso são 22 vezes a velocidade do som. Mas, dependendo do tamanho da ogiva e das condições meteorológicas, pode se aproximar do alvo a 16.000 km por hora. Isso é muito mais rápido do que qualquer míssil que trafega dentro da atmosfera. Ele é tão rápido que ele é literalmente impossível de detectar e reagir a tempo. Certo? Se um míssil desse é disparado, quando as defesas dos Estados Unidos se derem conta de que ele está vivo, ele já acertou o alvo. Essa aqui é a questão. E tal arma seria capaz de transportar uma ogiva nuclear. Os Estados Unidos possuem defesas contra mísseis balísticos intercontinentais no Alasca, mas o método usado pelo míssil da República Popular da China para atacar o alvo poderia contornar as defesas fixas americanas ao evitar a trajetória balística polar esperada, que as defesas dos Estados Unidos são projetadas para interceptar. Esse teste da China tem um impacto direto no exército americano, pois o US Space Missile Defense Command é responsável por detectar ataques estratégicos e proteger o território nacional de sistemas de defesa. E estão preparados para interceptar ogivas de mísseis balísticos apenas em uma direção, usando a abordagem polar ou ártica. De novo, o sistema de defesa que os Estados Unidos têm contra mísseis balísticos ainda pensa com a cabeça da Guerra Fria, a luta contra os soviéticos. Então, toda a defesa que os Estados Unidos armou, ele tenta encontrar o caminho mais curto que um míssil balístico iria percorrer, então, essa trajetória polar ártica. Diz aqui, o motivo pelo qual os funcionários americanos ficaram tão surpresos com o teste é um tanto misterioso. A China trabalha nesses mísseis há décadas, e os Estados Unidos sabiam disso. De acordo com o relatório do Poder Militar da China, de 2019, o Exército da Libertação Popular, que é o exército chinês, está desenvolvendo uma série de tecnologias para neutralizar os sistemas de defesa antimísseis dos Estados Unidos e de outros países, incluindo veículos de reentrada manobráveis, que são esses mísseis, né? Ogivas múltiplas, independentemente direcionáveis, iscas, shafts, interferência, blindagem térmica e veículos planadores hipersônicos. Se altos funcionários dos Estados Unidos ficaram surpresos, foi porque a comunidade de inteligência aparentemente subestimou as capacidades da China nessa área e não acompanhou ou valorizou anos de menções em relatórios de pesquisas chineses sobre o trabalho em mísseis hipersônicos. Ou talvez tenham subestimado a ênfase que o Exército de Libertação Popular colocou no seu desenvolvimento. Aquela coisa, está isso ali. A China descreveu o Dongfeng 17, como um predador de pesadelo, projetado para atacar a frota de porta-aviões dos Estados Unidos, afirmando que as defesas contra mísseis hipersônicos eram o elo mais fraco do sistema de defesa americano. Pois é, os americanos, com esse poderio gigantesco de porta-aviões, caças e mísseis atômicos e coisa e tal, eles realmente são um poder considerável. No entanto,
um porta-aviões de bilhões de dólares pode ser afundado com um único míssil hipersônico. E a China tem centenas deles. Então, ela criou toda uma classe de mísseis voltada para atingir porta-aviões estadunidenses, caso eles se aproximem demais da costa chinesa. Eles criaram o Dongfeng 100, né, que é um antinavio projetado para reforçar a estratégia contra a intervenção, ou seja, para que dissuadir os Estados Unidos de intervir no território chinês, mantendo forças inimigas como os Estados Unidos longe do seu litoral. Esse novo míssil de cruzeiro é um míssil antinavio hipersônico de nível regional que imporá um novo desafiador vetor de ameaça para ataques de longo alcance contra os navios de guerra a mais de 1.000 milhas da costa. Ou seja, esses mísseis da família Dongfeng, o Dongfeng 100, ele consegue atingir os navios dos Estados Unidos a 1.000 milhas da linha de costa. Esse é disso que nós estamos falando. E aí os Estados Unidos imediatamente recuou. Todos aqueles navios de guerra e aviões que ele estava mandando, a China deu um disparo de um míssil para cima. E aí os Estados Unidos, opa, e ó, recuou todo mundo. Eles ainda estão por lá, eles vão abandonar lá, estão construindo bases militares ao redor da China, estão criando um cinturão de bases militares ao redor da China. Mas não é mais tão interessante para eles colocar seus porta-aviões na linha de tiro ou próximos do litoral da China. Se a China quiser, a China pode simplesmente destruir todos os porta-aviões dos Estados Unidos num ataque só. E como esses mísseis são mais baratos, são extremamente poderosos, e a China hoje é uma potência industrial, e eu acredito, inclusive, que várias das indústrias da China elas são reversíveis, ou seja, elas trabalham com alguma coisa hoje, mas elas podem ser revertidas em indústria bélica, caso seja necessário. Nós temos a lição da história. Nos países que têm uma maior capacidade produtiva, em geral, vencem os conflitos armados. Né? Então, a China hoje, por toda a estrutura que ela tem, por toda vamos dizer, a tecnologia que ela desenvolve, por todo o armamento que ela está produzindo, ela tem a famosa força de dissuasão. É a ideia de que, pelo poder da sua espada, faz repousar a espada do inimigo. Né? É uma estratégia de dissuasão em que diz, olha, eu não quero entrar num conflito com você, mas se você insistir, eu sou capaz de te causar um grande dano, um dano considerável. Né? Então, esse artigo, eu vou deixar o endereço dele na descrição. Ele está originalmente em inglês, então se você usar qualquer programinha de internet, você consegue traduzir. Eu posso também deixar uma versão dele em PDF já traduzida, né? Mas é um artigo muito interessante, escrito por alguém que é um oficial dos Estados Unidos, que escreve com preocupação em relação ao seu país, mas que não deixa de ser curioso perceber como que a ideia dos Estados Unidos, como essa história de que nós somos o povo escolhido, fez com que eles literalmente perdessem o bonde. Né? Eles perderam o bonde, eles ficaram para trás, e agora quanto mais eles tentam correr atrás do prejuízo, mais eles caminham na direção contrária, né? Eles vão cada vez mais deixando mais e mais evidente que sim, os Estados Unidos está em declínio e vamos ver mudanças no mundo e não vai demorar muito. Como primeiro vídeo, eu acho que tá legal, eu só queria conversar
falar sobre esse artigo, porque eu sempre achei esse artigo interessante, mas ainda não tinha tido a oportunidade de expô-lo para ninguém. Se você curtiu, achou legal saber sobre essas informações aqui, deixa o seu like, deixa o seu joinha. A gente vai fazendo outras conversas com outros temas. Se vocês acharem que tem algum tema que seria legal a gente conversar e eu souber alguma coisa, pode deixar no comentário também, que a gente vai se falando. Eu gostaria de agradecer, um beijo e até a próxima.